bem-vindo a mais esse vídeo. Agora eu vou te mostrar como extrair informações para você conseguir construir a sua copy quando você vai estar ali de frente com o seu cliente, né? Então você já vendeu, fez toda aquela parte boa, recebeu a sua entrada para começar a trabalhar, ou então recebeu até mesmo um valor em cheio, completo, como eu faço, né? Eu recebo sempre o valor antes para começar a trabalhar. E aí você vai atender o seu cliente, certo? E na hora de atender seu cliente, as pessoas acabam se fechando. Elas geralmente, depois de pagarem, elas querem te dar aquele negócio e falar, velho, agora se vira com esse negócio. Eu quero a minha copy pronta. É muito importante que você deixe claro para o seu cliente que ele faz parte do processo de construção de copywriting. Você não vai fazer isso sozinho. Não é algo que você vai lá, conversa 10 minutos com o cara, senta, escreve 3 semanas, depois volta com o negócio pronto. Você precisa fazer ele participar das revisões, precisa ter a revisão da carta oferta com ele, ter a revisão de pares de preferência com ele e de fato ter as opiniões dele sobre a carta final ou sobre a última entrega de copy que você fizer. É muito importante que o seu cliente tenha consciência e clareza o tempo todo. Você precisa relembrar isso para ele, de que ele precisa participar do processo, tá bom? Então, para começar, como é que eu faço quando eu vou começar um serviço? A primeira coisa é uma reunião de no mínimo 2 horas. Geralmente, o que eu faço é uma reunião de metade de um dia ou de um dia inteiro. Eu chamo a pessoa até meu escritório, eu vou até o escritório dela, eu, fecho o dia inteiro para conversar sobre aquele produto e para entender como que vai ser aquela copy. Por que isso? Porque dali vai sair todo o seu planejamento. Qual é o modelo que você vai usar, qual é o template que você vai usar, vai ser lançamento, vai ser vídeo de vendas, vai ser webinário, vai ser e-mail, como vai ser o funil, tudo que você vai construir. Se a pessoa não tiver ali, você precisa construir usando os modelos e templates que você já tem. Mas para isso, você precisa perguntar um monte de coisa para esse cara. Entender de fato o negócio dele. Entender os benefícios, os resultados, os clientes. Entender o mercado. Entender tudo. E existe uma ótima forma de você entender todos esses itens. É simplesmente usando a carta oferta como guia. Pega a carta oferta, aquelas perguntas que você tem lá e usa para você explorar ao máximo o que aquele cliente tem para te dar de informação. Preencha a sua carta oferta de maneira completa nessa conversa, nessa primeira reunião que você vai ter com esse cliente, tá? Tudo que você precisa é pelo menos o esboço inicial, depois você vai para casa e faz o restante. Mas você precisa de informação, tá? Não se segure em escrever. Leva material para anotar. Eu geralmente gravo um áudio também se eu esquecer alguma coisa, mas você precisa ter o engajamento desse cara com você. Um copywriter sem um cliente próximo não funciona, tá bom? A não ser que você tenha uma grande experiência naquele nicho, que você saiba como funcionam os produtos, que você saiba como funcionam os mercados. E aí sim, ainda assim, eu recomendo que você tenha uma grande proximidade com o cliente, porque no final das contas o negócio é dele, né? Então você está construindo uma comunicação para o negócio dele. E se você não tiver uma proximidade muito grande com esse cara, o que acontece é que no fim das contas ele acaba deixando a emoção dele em relação à carta de vendas levar. Como assim? Você vai lá, faz um puta de um trabalho, faz um negócio fantástico, um puta resultado, dá uma copy legal para ele, e aí no fim das contas ele fala, cara, não vou fazer isso aqui. Eu não quero fazer isso aqui, eu não vou fazer essa garantia, esse daqui não funciona no meu mercado. E você começa a ter um vai e volta de revisões que demoram um século para terminar. Então é muito importante que essa primeira reunião seja de fato muito bem feita, no mínimo de 2 horas. Você pode fazer por Skype, você pode fazer presencial, como você achar melhor, mas no mínimo você tem que sair de lá com todas as informações da carta oferta preenchidas, tá bom? Que mais? Você precisa de fato conversar com esse cara. Você não vai usar a sua carta oferta ou as perguntas que você imagina para fazer um inquérito, sabe? Você simplesmente tem que deixar o cara falar. Conversa com ele, fala como, cara, de onde veio a ideia do seu produto, como começou o seu negócio, né? Qual é a sua história, de onde você vem, o que você faz. Tudo isso é insumo para você trabalhar. Eu já vi muitas vezes acontecer do cara, da gente estar conversando, especialmente no bar, depois tomando um café ou almoçando, né, durante esse dia, por isso que eu faço um dia inteiro, e dali sai uma história que ele me conta naturalmente, sem querer, e que ele nem valoriza muito, mas que aí eu olho e falo, caraca, isso é muito legal para colocar na copy, tá? Então é muito natural.
aparecer isso. Se você tiver pouco tempo com esse cara, você não vai conseguir extrair esse tipo de material. Tá? Então é muito importante que você de fato construa um relacionamento com esse cliente para extrair dele o máximo de informações, de novo, seguindo a sua carta oferta e sempre procurando as histórias que te chamem a atenção. Uma vez eu estava com um cliente e aí ele falou assim, cara, a gente vai vender esse produto que é uma transformação de carreira e tal, o cara mudar de carreira, de uma carreira para outra, virar coach, né, e tal, tá bom, beleza. Aí ele falou assim para mim, cara, só que eu não sei uma história, eu não tenho história pra contar, minhas histórias são muito chatas, eu não tenho nenhuma assim. E aí eu falei, tá, mas cara, não tem nenhuma coisa que você se lembra, que tenha sido legal, que tenha mexido com você de verdade, que talvez até te emocionou de certa maneira? Ele falou assim, putz, teve uma vez lá que um banco ia demitir um andar inteiro, um departamento inteiro, e eles me chamaram pra fazer uma palestra pra mostrar pra eles o que eles podiam fazer pra mudar de carreira, mas não sei se fosse... Quando eu ouvi isso, eu quase caí de costas. Eu falei, caraca, é essa história. Essa é a história que a gente vai usar. Você vai falar de quando você foi num banco e eles estavam demitindo o andar inteiro e você foi lá motivar esses caras a mudar de carreira. Essa é a história. Né? E aí a gente, caraca, essa é a história e tal. E, cara, me fala mais essa história, conta detalhes, tenta puxar qual era o dia, o que aconteceu no dia, como ele se sentia. Quanto mais detalhes, melhor. Mais você vai conseguir pintar a imagem mental dentro da história que você vai explorar, tá bom? E por fim, pessoal, deixe absolutamente claro que o seu cliente é responsável por revisar, por te dar sugestões, por te dar ideias na copy. Nunca deixe o seu cliente, eles vão naturalmente fazer assim, ó, pega esse negócio aí e se vira para resolver. Naturalmente, as pessoas que estão pagando, especialmente que estão pagando caro, fazem isso. Meu, se vira aí, resolve esse negócio, só quero isso aí pronto depois. Você não pode deixar o seu cliente fazer isso com você. É muito importante que você deixe claro para ele mais de uma vez, se de preferência várias vezes, falando, cara, é o seguinte, eu preciso da sua revisão. Sem a sua revisão, sem as suas ideias, sem o que você viveu, sem a tua história, sem o teu negócio, a copy não acontece. Ela não funciona sem você. Você precisa participar do processo. Faça revisões. Essa primeira reunião que eu te falei de 2 horas é só a primeira, tá? Se você tiver que fazer 80 reuniões com esse cara, faça. Chama ele, conversa, faz um vai e volta aí de informações, o máximo que você conseguir. Porque no fim das contas, se ele participou do processo, ele não pode dizer que não foi avisado de nada. Né? Basicamente, pessoal, a gente está entregando uma consultoria. Entregar uma consultoria é algo super delicado, porque no final, imagina que não deu certo. A primeira coisa que seu cliente vai fazer é olhar para você e falar, e aí, velho? Paguei para você 10 mil reais por isso e não deu resultado. E agora, o que a gente faz? É a primeira coisa que ele vai fazer. Se você mostrar para ele, se isso de fato acontecer e você está... ao ser um copywriter profissional, você corre de fato esse risco, e como eu corro, e como já teve cliente que não teve resultado, e simplesmente é o que é. Alguns clientes não dão o resultado que a gente esperava. É normal isso acontecer. Se você fosse um cara que desse resultado para todo mundo o tempo todo, você podia cobrar o valor que você quisesse pelo seu serviço, né? Então, uma forma de eu falar, inclusive, é o seguinte... Olha, você tem uma das perguntas que eu coloco nos meus questionários, né? Olha, eu não posso garantir que você vai faturar R$1 milhão com essa copy. Por quê? Porque, cara, se eu pudesse, eu te cobraria 999 mil. Não tô te cobrando isso, eu tô te cobrando muito menos pela possibilidade de, se a gente acertar a mão juntos, a gente fazer o seu produto se tornar um produto milionário, tá? Então, essa é a grande sacada. Deixe muito, muito, muito claro que a participação ativa do seu cliente é importante. Aliás, não só importante, é primordial. Sem ela não acontece, o produto não sai e a copy não funciona, tá bom? Não pega o negócio para você e simplesmente fala, não, dá aqui comigo que eu me viro. Nunca faça isso, tá? Sempre envolva o seu cliente no processo inteiro. Agora, isso não quer dizer que ele vai decidir todas as coisas. Você é o expert em copywriting, é você que decide, por exemplo, se a oferta tá boa ou não tá. Já teve cliente meu recentemente que eu cheguei e falei assim, cara, é o seguinte, você não quer dar uma garantia forte, você não quer dar bônus, você não quer fazer um preço melhor, você não quer fazer nada diferente, você quer fazer a mesma oferta que você fez no seu site? Tá bom, então eu não posso garantir nenhum resultado e, na minha opinião, essa copy vai dar errado.
ela não vai vender o quanto a gente gostaria de vender. Você está confortável com isso? Aí ele falou, estou confortável. Tudo bem, eu assumo esse risco. Nessa hora, o meu risco se tornou absolutamente zero. O risco estava completamente no cliente. Ele sabia que de acordo com o que estava, com a oferta, estava fraca a oferta dele, entende? E eu falei isso com todas essas palavras. Falei, a sua oferta está fraca e com ela eu não consigo criar uma copy poderosa. Se você não melhorar a oferta, a sua copy vai ficar fraca. Eu vou fazer o meu melhor aqui, mas ela não vai sair poderosa. Então isso foi uma conversa muito boa. Ao mesmo tempo que eu me sentia um pouco mal de falar sobre isso, ela foi muito, muito importante. Porque de fato o produto não foi tão bem quanto a gente gostaria. Né? Eu acabei prevendo isso, com clareza, porque a oferta não estava tão legal. Né? Então, foi aí que a gente percebeu e o cliente não pôde me cobrar depois sobre isso. Por quê? Porque eu deixei claro que aquilo ali aconteceu porque a oferta estava ruim, tá bom? Então, essa é a grande sacada. E por último, pessoal, se você de fato quer construir uma carreira de longo prazo, uma carreira de sucesso, eu recomendo que você faça até dar certo. O que quer dizer isso? É que você vai lá, constrói uma copy e aí provavelmente pode dar certo, provavelmente pode dar errado. Ajuda esse cliente a, no mínimo, recuperar o valor que ele investiu com você. No mínimo, se não for através daquela copy, daquele produto, ele que venda outro produto para ele, mostra para ele o caminho de outra forma, dá um jeito de ajudar esse cara a recuperar o investimento que ele fez em você. Pelo menos isso, no mínimo para ele sair com ROI zero, para que dessa forma ele não saia prejudicado. Acontece de dar problema, acontece das coisas não funcionarem, tá? E você precisa estar confortável com isso, no sentido não de que tá tudo bem, beleza, e é isso aí mesmo, não tem o que fazer. No sentido de que pode ser que dê certo, pode ser que não, tá? Eu sempre começo o meu serviço de copy falando assim, olha só, você tem consciência de que o que a gente está fazendo aqui é arriscado e pode ser que não dê certo? Pode ser que você invista todo esse dinheiro e você tenha um retorno zero, você sabe disso, você está de acordo com isso? Só se o cara disser na minha pesquisa lá, lembra que eu te falei da pesquisa? Se ele falar, sim, estou de acordo que se eu investir, sei lá, 50 mil reais, por exemplo, e não tiver resultado, tá tudo bem. Né? Então essa é a grande sacada. É lógico que eu não vou deixar o cara na mão, tá bom? Então quando acontece isso, eu vou lá e ajudo ele a recuperar esse valor de alguma outra maneira. Ou faço outra copy de graça, ou dou um jeito de ajudar esse cara a recuperar usando outra estratégia, tá? Mas é muito importante que você deixe claro que o seu serviço nunca é garantido. Não dá para garantir, a não ser que o seu posicionamento único de valor seja eu garanto o resultado, tá bom? Pode ser também, nada de errado nisso, você pode fazer, tá bom? Então essa é a forma que eu extraio informação do meu cliente. Sempre as duas coisas mais importantes pega as histórias dele, sabe? Tenta extrair ao máximo as histórias do produto, as histórias do negócio, as histórias dele, as histórias dos clientes, depoimentos, resultados, benefícios que o produto traz. Extraia tudo isso e, em segundo lugar, deixe absolutamente claro que o seu cliente faz parte do processo de construção de copy. Ele não deve largar isso na sua mão. Você não deve assumir essa bomba sozinho, ok? Você precisa do seu cliente para te ajudar. Se o negócio fosse completamente seu, aí é diferente, certo? O negócio é seu, você faz o que você quiser, você escolhe a garantia que você quiser, você escolhe o bônus que você quiser, você escolhe a oferta que você quiser e tá tudo bem se der errado, porque você tem um acordo com você mesmo que vai estar tudo bem. Agora, se você fizer algo que não trouxer resultado para o seu cliente e você, de certa maneira, não envolveu ele no processo de criação, ele vai gerar um problema para você, tá bom? Então toma muito cuidado com isso, sempre seja absolutamente íntegro na sua promessa, naquilo que você diz, faça aquilo que você falou que ia fazer, no tempo que você falou que ia fazer, e se não for acontecer, comunica e conserta o que precisa ser consertado, tá bom? É assim que eu tenho feito a minha carreira como copywriter, é assim que eu tenho feito tudo que eu construí a partir de agora. A SB Copy é construída nessa base de integridade, de comunicação, de falar aquilo que a gente vai fazer e de fato executar o que a gente prometeu, tá bom? É assim que funciona. E é com isso, pessoal, que eu encerro aqui o nosso módulo 5 de vendas do seu serviço de copywriting e, ao mesmo tempo, encerro também a jornada que você traçou até aqui para construir a sua profissão de copywriter profissional ou até mesmo
enfim, construir a sua habilidade de copywriting, uma habilidade que tem o poder de te transformar de fato numa pessoa extremamente rica, de gerar dinheiro sob demanda. Tudo que você viu aqui é completamente aplicável. Tudo que você viu aqui, desde o módulo 1 até esse módulo, é a base do conhecimento de copywriting para você começar. É claro que agora você está saindo como se estivesse saindo da faculdade, né? Então, quando você saiu da faculdade, se você fez faculdade ou então do ensino médio, você saiu com uma grande base de conhecimento, só que você não tinha experiência prática. E o que vai fazer a diferença para você é colocar tudo isso em prática. Se você colocar esse conhecimento em prática, eu prometo, ele funciona. E por mais que você não acredite que ele funciona, ou que você e é natural isso acontecer, você de certa maneira se sentir com medo de colocar tudo isso em prática, lembra que se você não colocar, é aí que não vai funcionar mesmo. A única chance de você retornar tudo que você aprendeu, de você colocar tudo isso, enfim, fazer de fato isso aqui virar dinheiro no seu bolso, virar a propagação da sua mensagem no mundo, a propagação da mensagem dos seus clientes no mundo, é testar e colocar em prática. E vai dar errado, e vai dar certo, e é tudo bem. Se você está de fato construindo a sua carreira, se você está comprometido com a sua carreira como copywriter, seja um profissional, ou então seja para você fazer isso no seu próprio negócio, agora é a hora de colocar em prática, tá bom? Então, com isso, eu deixo aqui um grande beijo para você. Muito obrigado por ter chegado até o final desse curso. Muito obrigado pelo seu compromisso, pelo seu... de fato, pelo seu compromisso. O compromisso que você tem de estar aqui comigo me diz muito sobre você. Eu sei que você é alguém que quer muito gerar resultado e ter um grande sucesso, porque não é qualquer pessoa que completa um curso como esse. Esse curso é difícil, é trabalhoso, é teórico, tem bastante coisa e você chegou até o final. Então, de fato, parabéns a você e um grande abraço e a gente se vê por aí. Valeu, até mais!